Imagine que você está caminhando por uma rua desconhecida à noite. As sombras dançam ao seu redor. Em um canto escuro, você vê algo se movendo. Seu coração dispara. A respiração acelera. Mas ao se aproximar, você percebe. Era apenas um saco de lixo sendo empurrado pelo vento. Quantas vezes na vida criamos nossos próprios monstros? Quantas vezes projetamos medos, ilusões e expectativas sobre uma realidade que não existe? Hoje, vamos desvendar como o estoicismo nos ensina a enxergar além das ilusões, nos protegendo das armadilhas da mente e revelando a realidade nua e crua. Fique até o final e descubra como a filosofia estoica pode ser a arma mais poderosa contra as ilusões que criamos e que acabam nos aprisionando. Lição 1. A natureza da ilusão. Porque a mente cria o que não existe. Imagine um homem em um deserto. Ele está exausto, faminto, sedento. Ao longe, ele enxerga um oásis. Água cristalina, árvores frondosas, sombra refrescante. Ele corre em direção ao oásis, mas ao se aproximar, tudo desaparece. Era apenas uma miragem. Assim também é a mente humana. Ela cria ilusões, distorce a realidade, projeta esperanças e medos onde não há nada além do vazio. O deserto é o mundo. O oásis, nossas ilusões. Os estoicos, há mais de 2000 anos, já alertavam sobre essa tendência da mente. Sêneca escreveu: "Não são as coisas em si que nos perturbam, mas a visão que temos delas." Em outras palavras, não é o oásis que causa sofrimento ao homem, mas a sua crença de que ele era real. Mas o que aconteceria se, em vez de um deserto, estivéssemos em um ambiente familiar? Em um lar, cercados por objetos cuidadosamente escolhidos para nos confortar? Aqui, a ilusão se torna ainda mais sutil e poderosa. Pense nos bebês reborn, por exemplo. Bonecas hiperrealistas que imitam bebês recém-nascidos. Elas são compradas por adultos que as tratam como filhos, alimentam, vestem, acalentam. Em redes sociais, há grupos inteiros dedicados a essas criações. Mas o que está por trás desse comportamento? Esses adultos sabem que não estão lidando com um bebê real. Eles sabem que estão lidando com silicone, tecido, plástico. E, no entanto, muitos se apegam a essas criações como se fossem filhos de verdade. Por quê? Porque a mente humana é perita em transformar objetos em projeções de nossos desejos e carências. O bebê reborn não é apenas um boneco. Ele é a materialização de uma fantasia, a de ser pai ou mãe, a de ter controle sobre um ser indefeso, a de preencher um vazio emocional que, de outra forma, seria insuportável. Os estoicos diriam que esses bebês reborn são como o oásis no deserto. Eles não são a realidade, mas a ilusão de uma realidade. Eles são sombras dançantes, projeções do nosso próprio desejo de escapar da solidão, da falta de controle, da incerteza da vida. Epicteto nos provoca. O que perturba o homem não são os eventos, mas o julgamento que ele faz deles. Assim, o homem no deserto não foi enganado pelo oásis, mas por sua própria mente. E a mulher que embala um bebê reborn não está lidando com um filho, mas com um pedaço de plástico que se tornou um símbolo do que ela deseja e não tem. A mente é uma fábrica incansável de ilusões. Ela nos faz acreditar que precisamos do reconhecimento alheio para sermos valiosos, que o futuro guarda a felicidade que o presente nos nega, que as críticas são ataques pessoais e não apenas opiniões passageiras. A pergunta é: por que criamos essas ilusões? A resposta está no medo. O medo da dor, o medo da incerteza, o medo da falta de controle. A mente constrói castelos no ar para nos dar a falsa sensação de segurança. Ela cria expectativas, fantasias, esperanças, tudo para nos distrair do vazio inevitável da realidade.
Os estoicos nos ensinam que a única maneira de escapar dessas ilusões é encará-las de frente. Não lutar contra elas, mas vê-las pelo que realmente são: sombras dançantes em uma parede. Assim como no mito da caverna de Platão, onde os prisioneiros acreditam que as sombras projetadas na parede são a realidade, nós também somos prisioneiros de nossas próprias ilusões. A diferença é que, ao contrário dos prisioneiros da caverna, nós podemos escolher sair. Podemos escolher nos libertar das amarras da mente. E a chave para essa libertação é a prática da autoconsciência. O primeiro passo para romper com a ilusão é simples: questione suas percepções. O que você acredita ser real é de fato real? Ou é apenas um reflexo distorcido do seu próprio medo? Se você está sozinho em casa e sente um vazio, esse vazio é real ou é uma projeção da sua mente, que acredita que a solidão é sinônimo de fracasso? Se você se sente incompleto sem um relacionamento, a incompletude é real ou é um desejo da sua mente de preencher um espaço que, na verdade, é natural existir? A mulher que embala o bebê reborn pode estar vivendo uma ilusão. Mas será que não estamos todos? Será que não estamos todos embalando versões idealizadas da vida que gostaríamos de ter? A ilusão está em todos os lugares: no deserto, no lar, no trabalho. Mas os estoicos nos lembram: não são as ilusões que devem ser combatidas, mas nossa crença nelas. Porque a ilusão só existe enquanto acreditarmos nela. E você? Que ilusões está embalando hoje? Lição 2. O espelho da realidade. Como nossas crenças distorcem o que vemos. Imagine-se diante de um espelho distorcido. Um desses espelhos de parque de diversões que alongam, achatam ou deformam a imagem que refletem. Agora, pergunte-se: o que você está vendo é a realidade ou apenas uma versão distorcida dela? É exatamente assim que nossas crenças funcionam. Elas são como espelhos que não apenas refletem a realidade, mas a moldam, a esticam, a comprimem até que se torne irreconhecível. Os estoicos diziam que não são os eventos em si que nos afetam, mas a interpretação que damos a eles. Epicteto escreveu: não podemos escolher as circunstâncias externas, mas podemos sempre escolher a forma como reagimos a elas. Em outras palavras, o espelho é opcional. Mas quantas vezes escolhemos o espelho errado? Vamos pegar um exemplo atual. Imagine uma pessoa que acredita que todos estão contra ela. Ela entra em um café e percebe que 2 pessoas estão cochichando e olhando em sua direção. Imediatamente ela pensa: eles estão falando mal de mim. Seu coração acelera, o rosto fica ruborizado, a respiração se torna curta. Mas na realidade, as pessoas estavam apenas comentando sobre algo que viram na TV naquela manhã. Ela foi vítima de uma projeção mental. O espelho que ela escolheu não refletiu o que realmente aconteceu, mas sim os seus medos, inseguranças e crenças prévias. Os estoicos alertam para essa armadilha. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é assim que a mente humana funciona. Ela vê o que quer ver, não o que realmente está lá. Mas o que acontece quando não conseguimos ver a realidade pelo que ela é? O que acontece quando os espelhos distorcidos se tornam nossa única fonte de percepção? Um exemplo marcante disso pode ser encontrado no fenômeno das redes sociais. Pense no filtro que a maioria das pessoas aplica às suas fotos. Elas suavizam a pele, ajustam a luz, destacam as cores. Elas transformam a própria imagem em algo que não é exatamente real. E o que ocorre quando nos acostumamos a nos ver apenas através desses filtros? Nós começamos a acreditar que a imagem retocada é a realidade. E de repente, a versão sem filtro parece feia, inaceitável, insuficiente.
Os estoicos nos convidam a quebrar esse espelho distorcido. Eles nos pedem para observar a realidade como ela é, sem retoques, sem filtros, sem projeções. Marcos Aurelius escreveu em suas Meditações: se algo externo o perturba, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. Em outras palavras, a dor não vem do espelho, mas da forma como decidimos enxergar nossa imagem. Para os estoicos, a realidade é simples. Ela não é boa nem má. Ela apenas é. Quando projetamos nossos medos, expectativas e desejos sobre ela, estamos tentando moldar o que não pode ser moldado. Estamos tentando dobrar o espelho, ao invés de dobrar a nós mesmos. Mas como começar a praticar essa visão estoica? Como deixar de lado os espelhos distorcidos que carregamos desde a infância? Primeiro, é preciso identificar as crenças que moldam nossas percepções. Pergunte a si mesmo: o que eu acredito sobre mim, sobre os outros, sobre o mundo? Essas crenças são como lentes. Se você acredita que o mundo é um lugar hostil, verá hostilidade em cada esquina. Se acredita que é incapaz, verá fracasso em cada tentativa. Depois, questione a validade dessas crenças. Será que a pessoa no café estava realmente falando mal de você? Será que a imagem sem filtro realmente é feia? Será que o erro no trabalho significa que você é incompetente? Ou apenas que você é humano? Os estoicos nos ensinam que a realidade não pode ser alterada, mas a forma como a percebemos, sim. E esse é o verdadeiro poder da filosofia estoica. A capacidade de moldar a mente, não o mundo. Epicteto resume isso de forma brilhante. Quando alguém tentar incitá-lo à raiva, lembre-se de que a mente é a única coisa que pode ser perturbada por ela. Os outros podem lhe dizer o que quiserem, mas cabe a você decidir o que aceitar como verdade. A realidade é um espelho. Ele reflete o que está à nossa frente, mas também o que carregamos por dentro. Se nossas crenças forem distorcidas, a imagem refletida também será. A tarefa estoica, então, é clara. Limpe o espelho. E você? Que espelhos distorcidos está usando para enxergar a realidade hoje? Lição 3. A prisão da expectativa. Como criamos nossas próprias correntes. Imagine um pássaro em uma gaiola dourada. Ele olha para fora, observa o céu aberto, o vento dançando entre as árvores, a liberdade ao alcance dos olhos. Mas ele não consegue voar. As grades o aprisionam. Agora, imagine que essas grades não são feitas de ferro ou aço, mas de expectativas. Expectativas que criamos, alimentamos e reforçamos ao longo da vida. Os estoicos entendiam que a expectativa é uma prisão invisível. Epicteto escreveu: quando você espera algo, está na verdade se preparando para ser escravizado por ele. Em outras palavras, a expectativa não é apenas um desejo, mas um grilhão que colocamos em nossos próprios pulsos. Mas por que fazemos isso? Por que escolhemos nos aprisionar? A resposta está na tentativa desesperada de controlar o incontrolável. A mente humana, em sua busca por segurança, cria expectativas como forma de tentar prever o futuro. Se eu fizer isso, então aquilo acontecerá. Se eu agir assim, então serei recompensado. Mas o universo não opera sob nossas condições. Ele não é regido pelas nossas expectativas. E quando o que esperamos não se concretiza, sentimos a dor da frustração, da raiva, do desespero. Vamos a um exemplo. Imagine uma pessoa que investe meses de dedicação em um projeto. Ela espera ser promovida, reconhecida, celebrada. Mas o resultado não vem. Em vez de um aumento, recebe um feedback negativo. Em vez de elogios, críticas. A dor que ela sente não vem do feedback em si, mas da discrepância entre o que ela esperava e o que recebeu.
a prisão da expectativa se fecha ainda mais apertada. Os estoicos nos ensinam a libertar-se dessas correntes. Sêneca escreveu: aquele que espera que a vida aconteça de acordo com seus desejos, passará seus dias lamentando o que não aconteceu. Mas como escapar dessa prisão? Primeiro, é preciso compreender que a expectativa é um ato de fé cega. Ela nos faz acreditar que podemos prever o futuro, mas o futuro é um território selvagem, indomável, imprevisível. Marcos Aurelius, em suas meditações, dizia: a única coisa que você controla é sua mente. E ainda assim, tentamos controlar o que está fora dela. Tentamos controlar as ações dos outros, o comportamento do mercado, as circunstâncias do destino. Mas e se, em vez disso, mudássemos o foco? E se, em vez de esperar um resultado específico, passássemos a agir sem expectativa? Essa é a prática estoica por excelência. Agir pelo ato em si, sem apego ao resultado. Agir pela virtude, não pela recompensa. Agir porque é o certo a se fazer, não porque queremos algo em troca. Imagine um pescador que sai ao mar todos os dias. Ele lança a rede, faz seu trabalho, mas não espera uma colheita específica. Se os peixes vierem, ele agradece. Se não vierem, ele aceita. Seu trabalho foi feito. Ele cumpriu sua parte. O estoicismo nos convida a ser como esse pescador, a lançar nossas redes sem apego ao que virá, a viver o presente sem a expectativa do futuro, a agir pela virtude, não pelo resultado. E isso não significa ser passivo ou resignado. Significa, na verdade, estar plenamente presente. Significa agir com plena intenção, sem desperdiçar energia na ilusão do controle. Há um ditado zen que diz: antes da iluminação, corte lenha e carregue água. Depois da iluminação, corte lenha e carregue água. A essência da vida está na ação, não no resultado. As expectativas criam barreiras, nos distanciam da realidade, nos fazem acreditar que a felicidade está em algum ponto futuro. Mas, como dizia Sêneca, a felicidade está no ato de agir, não no ato de receber. Então, a próxima vez que você se sentir preso às expectativas, pergunte-se: eu estou agindo pela recompensa ou pela virtude? Se a resposta for pela recompensa, você está construindo sua própria gaiola. Se for pela virtude, você está abrindo as portas da prisão. A chave para a liberdade estoica está em aceitar que não controlamos os ventos, mas apenas as velas. E a cada expectativa que deixamos ir, a gaiola se abre um pouco mais. E você? Quais expectativas estão prendendo suas asas hoje? Lição 4. O perigo da comparação. Como ser imune ao julgamento. Imagine estar em uma corrida. Você está correndo com todas as suas forças, concentrado na sua própria velocidade, no ritmo da sua respiração, no movimento das suas pernas. Mas, de repente, você olha para o lado e vê outro corredor ultrapassando você. Imediatamente, algo dentro de você se contorce. Surge a sensação de fracasso, de inadequação. Agora, pergunte-se: o que mudou? A sua velocidade continuou a mesma. Seu esforço não diminuiu. Seu desempenho permaneceu intacto. Mas, ao se comparar com o outro corredor, você transformou uma corrida simples em um campo de batalha interno. Esse é o poder da comparação. Ela transforma uma situação neutra em uma fonte de sofrimento. Ela nos faz acreditar que estamos perdendo, quando na verdade estamos apenas vivendo nossas próprias jornadas. Sêneca, em suas cartas, alertava: aquele que olha para os outros perde o controle sobre si mesmo. Porque, quando focamos no outro, perdemos a conexão com o que realmente importa: nosso próprio progresso, nossa própria evolução. Mas, no mundo de hoje, a comparação é quase inevitável.
redes sociais são vitrines de vidas cuidadosamente editadas. Em cada rolar de tela, vemos viagens luxuosas, casamentos perfeitos, corpos esculpidos, sorrisos ensaiados. E o que acontece conosco? Passamos a medir o nosso valor pelo brilho da vida dos outros. Epicteto dizia: não procure o que pertence aos outros, mas o que é seu por direito. Mas o que é realmente nosso por direito? Nossa mente, nossas ações, nossas escolhas. O resto é ilusão. Pense em um estudante que se compara constantemente com os colegas. Um deles conseguiu um emprego incrível. Outro passou em um concurso disputado. E ele? Ele sente que está ficando para trás. Mas está mesmo? O estoicismo nos ensina que o sucesso alheio não é um reflexo do nosso fracasso. Cada pessoa tem seu tempo, seu ritmo, suas lutas. Comparar-se com o outro é como comparar um peixe que nada em águas profundas com um pássaro que voa alto no céu. Ambos têm seu propósito. Ambos têm seu lugar. Mas há um detalhe crucial. A comparação não apenas nos machuca, ela nos ilude. Ela nos faz acreditar que a grama do vizinho é mais verde, quando, na verdade, é apenas uma ilusão criada pela nossa própria insatisfação. Sabe aquela sensação de inadequação ao ver a vida perfeita de alguém no Instagram? Aquela inveja que surge ao ver um amigo viajando para um destino paradisíaco? Pare e reflita. Essa comparação é baseada na realidade ou na projeção da nossa própria carência? Os estoicos nos ensinam a olhar para dentro. Sêneca dizia: a maior riqueza é contentar-se com pouco, mas contentar-se não é conformar-se. É reconhecer que a nossa jornada é única e que compará-la à dos outros é um desperdício de tempo e energia. E agora, um desafio para você. Pense em alguém que você admira, alguém que parece ter a vida perfeita. Que sentimento surge em você ao pensar nessa pessoa? Escreva nos comentários a primeira palavra que veio à sua mente. Isso pode ser um grande insight para entender o que realmente está acontecendo no seu mundo interno. A comparação é um vício, e como todo vício, ela pode ser superada. O primeiro passo é perceber quando ela acontece. O segundo é questionar seu propósito. Estamos comparando para aprender ou para nos punir? Estamos comparando para evoluir ou para nos sabotar? Epicteto nos convida a voltar o olhar para dentro. Não se preocupe com o que os outros estão fazendo. Concentre-se em como você pode ser a melhor versão de si mesmo. A vida não é uma corrida contra os outros. É uma maratona contra nossos próprios limites, nossos próprios medos, nossas próprias ilusões. E a única comparação que realmente importa é a de quem somos hoje em relação a quem éramos ontem. Então, da próxima vez que se pegar comparando sua vida com a dos outros, lembre-se do pássaro e do peixe. Ambos têm seu propósito, ambos têm seu valor. Ambos são perfeitos dentro de suas próprias naturezas. E você? É um pássaro ou um peixe? Lição 5. A ilusão do controle. Como soltar as rédeas. Imagine um homem tentando segurar um rio com as mãos. Ele estende os braços, aperta os punhos, tenta capturar a água que flui incessantemente. Mas por mais que se esforce, a água escapa, desliza, escorre pelos dedos. Ele termina exausto, frustrado, vazio. Esse homem é cada um de nós. E o rio é o fluxo da vida. A ilusão do controle é uma das mais poderosas e destrutivas ilusões que carregamos. Acreditamos que podemos controlar o futuro, os outros, as circunstâncias. Acreditamos que, com esforço suficiente, podemos fazer o rio parar de correr. Mas no final, acabamos apenas cansados e desapontados. Epicteto dizia: há coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. Nossa tarefa é distinguir entre as duas. E essa é a essência da filosofia estoica.
separar o que podemos segurar com as mãos do que inevitavelmente escapará. Mas por que insistimos em controlar o incontrolável? Porque a mente humana teme o imprevisível. Ela busca segurança, estabilidade, previsibilidade. Ela quer certezas em um mundo que é essencialmente incerto. E quanto mais tentamos segurar o rio, mais ele escapa. Vamos a um exemplo prático. Imagine um empresário que investiu todas as suas economias em um novo empreendimento. Ele controla o processo, a qualidade, o atendimento ao cliente. Mas não pode controlar a economia, o mercado, a concorrência. Ele se vê obcecado, tentando prever o imprevisível, tentando controlar o que está fora do seu alcance. E o que acontece quando as coisas saem do controle? Ele entra em colapso. Não porque perdeu dinheiro, mas porque perdeu a ilusão de controle. Os estoicos nos ensinam a focar naquilo que está ao nosso alcance. Marcos Aurelius escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." O que isso significa na prática? Significa que o empresário pode controlar seu esforço, sua dedicação, seu aprendizado. Mas o resultado, esse é um rio que flui livremente. A ilusão do controle também se manifesta nas relações humanas. Quantas vezes tentamos moldar o comportamento dos outros? Tentamos controlar a forma como nos percebem, como reagem, como nos tratam. Mas as pessoas são rios e nós somos apenas espectadores na margem. Imagine um pai tentando controlar o futuro do filho. Ele escolhe a escola, a profissão, os amigos. Ele impõe regras, limites, expectativas, mas no fundo, o filho é um rio que fluirá no seu próprio ritmo. E quanto mais o pai tenta segurar a água, mais ele perde o contato com o próprio filho. Sêneca dizia: "O homem que sofre antes que seja necessário, sofre mais do que o necessário." E é exatamente isso que fazemos quando tentamos controlar o incontrolável. Sofremos por antecipação, por expectativa, por apego ao resultado. O estoicismo nos oferece uma alternativa poderosa: a entrega. Mas atenção, não é uma entrega passiva, não é resignação. É ação consciente, é fazer o melhor dentro do que está ao nosso alcance, e então soltar as rédeas. Imagine um arqueiro. Ele treina por anos, aperfeiçoa a técnica, escolhe a melhor flecha, a melhor corda. Mas, no momento em que solta a flecha, o controle acaba. Ele não pode controlar o vento, a gravidade, o destino da flecha. Tudo o que ele podia fazer já foi feito. E agora, ele apenas observa o voo. Esse é o ensinamento estoico. Concentre-se no ato de disparar a flecha, não no alvo. Marcos Aurelius escreveu: "Aceite o que vem do destino como um fluxo de acontecimentos. Faça o seu melhor e não se preocupe com o resto." Esse é o verdadeiro significado de soltar as rédeas. Agir com intenção, sem apego ao resultado. Fazer o que é certo, sem exigir que o universo retribua na mesma moeda. O rio fluirá, quer queiramos ou não. A água escapará das mãos, quer a seguremos ou não. A única escolha que temos é a forma como reagimos ao fluxo. Então, da próxima vez que sentir que a vida está escapando do seu controle, pergunte-se: estou tentando segurar o rio com as mãos? E se a resposta for sim, solte as rédeas. Porque a paz estoica não vem de segurar, mas de soltar. Lição 6. A armadilha do passado. Como se libertar das correntes da culpa. Imagine um homem sentado à beira do mar, segurando uma âncora pesada. Ele olha para o horizonte, deseja caminhar em direção às águas calmas, mas a âncora o impede de avançar. Ele puxa, empurra, luta contra o peso. Mas a âncora permanece cravada no chão, imóvel, implacável. Essa âncora é o passado. E o homem?
somos todos nós. Os estoicos compreendiam profundamente o poder destrutivo da culpa. Eles sabiam que, quando nos prendemos ao passado, nos tornamos escravos de um tempo que já não existe. Sêneca dizia: o passado não pode ser mudado, mas a maneira como o vemos, sim. Mas por que carregamos essa âncora? Porque a mente humana tem um fascínio mórbido por reencenar os erros, os fracassos, as falhas. Ela repassa as cenas, revive os momentos, reabre feridas que já deveriam estar cicatrizadas, e assim nos tornamos prisioneiros do que já passou. Imagine uma mulher que há anos tomou uma decisão impensada. Ela rompeu uma amizade importante em um acesso de raiva. Hoje, ela se arrepende. Repassa a cena repetidas vezes, perguntando-se: e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse controlado minhas palavras? E se eu tivesse escolhido o silêncio em vez do ataque? Ela revive o momento como um espectador revendo o mesmo filme em looping infinito. Mas o filme não muda. A cena não se altera. A culpa continua. Marcos Aurelius escreveu: você sempre pode escolher o presente, mas o passado é um fantasma. E é exatamente isso que a culpa faz. Nos faz lutar contra fantasmas, contra cenas que não podem ser reescritas, contra palavras que não podem ser desditas. Mas o que o estoicismo propõe para quebrar essa corrente? Primeiro, o reconhecimento. Os estoicos não negavam o passado. Eles o aceitavam. Epicteto ensinava: lembre-se de que o que passou já não está mais sob seu controle. Em vez de tentar mudar o passado, os estoicos focavam em compreender as lições que ele deixava. Imagine que você está caminhando por um campo e pisa em um espinho. Você sente a dor, o desconforto, a ferida se abre. O estoico não ignora o espinho. Ele olha para baixo, observa o que o machucou, retira o espinho e segue em frente. Ele não fica parado no mesmo lugar, revivendo a dor, culpando-se por não ter visto o espinho antes. Ele simplesmente aprende a olhar mais atentamente para o caminho. O passado é um espinho. Ele dói, mas também ensina. E a culpa, quando não é processada, se torna uma corrente que nos impede de avançar. Sêneca, em suas cartas, falava sobre a importância do perdão. Mas não o perdão alheio, o perdão a si mesmo. Ele dizia: aquele que se pune pelos erros do passado está apenas cavando sua própria cova. A mulher que rompeu a amizade pode não ser capaz de reparar o erro, mas ela pode perdoar-se. Ela pode aprender a viver sem a âncora da culpa. Ela pode aceitar que naquele momento fez o que sabia fazer. E agora, sabendo mais, pode fazer diferente. O estoicismo nos ensina que o passado é como um rio que já passou. Não podemos segurar suas águas. Não podemos reverter seu curso. Mas podemos aprender a nadar melhor nas águas que estão por vir. Marcos Aurelius dizia: o que está feito, está feito. O que você faz agora é o que importa. Essa é a essência da prática estoica. Soltar a âncora, permitir que a correnteza leve o que já passou e concentrar-se no momento presente. Mas como isso é feito na prática? Primeiro, reconheça o erro. Não fuja dele. Não o negue. Olhe-o de frente. Eu fiz isso. Eu disse aquilo. Eu errei. Depois, extraia a lição. O que esse erro ensina? O que você pode aprender com ele? Como pode agir diferente no futuro? Em seguida, perdoe-se. Não com indulgência, mas com compaixão. Reconheça que, naquele momento, você fez o melhor que pôde com o conhecimento que tinha. E que agora, com mais conhecimento, pode fazer escolhas diferentes. Por fim, solte a âncora. Deixe que o passado vá. Não como um ato de negligência, mas como um ato de libertação. O rio flui, o passado é levado e a vida continua. E você?
Que âncoras ainda está segurando? Lição 7. O futuro inexistente. Como viver o agora? Imagine um homem correndo atrás do horizonte. Ele corre com todas as suas forças. Os pulmões queimam, as pernas doem, o suor escorre pelo rosto. Mas o horizonte continua lá, inalcançável, sempre à frente, sempre fora do alcance. Esse homem é cada um de nós. E o horizonte? O futuro. Os estoicos compreendiam que o futuro é uma miragem. Ele é uma projeção mental, um cenário que ainda não existe. Sêneca dizia: o homem que vive no futuro está perdendo o presente. E é exatamente isso que fazemos quando vivemos com a mente voltada para o amanhã. Corremos atrás do horizonte, esquecendo o solo sob nossos pés. Mas por que a mente humana é tão obcecada pelo futuro? Porque o futuro é o território da esperança, da projeção, da fantasia. É nele que depositamos nossas expectativas, nossos sonhos, nossos desejos de controle. É no futuro que a mente encontra refúgio para escapar das dores do presente. Imagine uma mulher que está prestes a receber o resultado de um exame médico. Ela passa dias antecipando o pior cenário. Imagina-se doente, debilitada, incapaz de seguir com a vida. A cada pensamento, o coração acelera, a ansiedade cresce, a paz se dissolve. Mas o exame ainda não saiu. O diagnóstico ainda não foi feito. E, no entanto, ela já está sofrendo como se o futuro fosse uma realidade concreta. Epicteto nos alerta: não se preocupe com o que ainda não aconteceu. Cuide do que está sob seu controle agora. E o que está sob o nosso controle agora? Nossa mente, nossa reação, nossa presença. O futuro é um território invisível. Não podemos tocá-lo, não podemos controlá-lo, não podemos moldá-lo. Mas, paradoxalmente, gastamos a maior parte do nosso tempo tentando antecipá-lo. Marcos Aurelius escreveu em suas meditações: a vida é curta, o momento presente é tudo o que temos. Pare de viver no amanhã. E como aplicamos isso na prática? Como deixamos de correr atrás do horizonte? Primeiro, é preciso entender que o futuro é uma construção mental. Ele não existe fora da nossa mente. Ele é uma projeção, uma tela em branco na qual pintamos nossos medos e esperanças. Segundo, é necessário perceber que a mente usa o futuro para escapar do presente. Quando estamos ansiosos, a mente nos projeta para o amanhã, criando cenários catastróficos ou utópicos. Quando estamos insatisfeitos, a mente nos empurra para o futuro, criando a ilusão de que a felicidade está em algum ponto distante. Mas a verdade é que o futuro nunca chega. Ele é um eterno amanhã, um horizonte inalcançável. Vamos a um exemplo prático. Imagine um jovem que acaba de iniciar sua carreira. Ele trabalha horas intermináveis, sacrificando o presente em nome de um futuro promissor. Ele diz a si mesmo: quando eu alcançar tal posição, serei feliz. Quando eu ganhar tal quantia, poderei descansar. Mas o tempo passa. Ele alcança a posição, recebe a promoção, conquista o salário. E o que acontece? A mente imediatamente projeta um novo horizonte, um novo objetivo, um novo futuro. Ele nunca para. Ele nunca descansa. Ele nunca está presente. Sêneca dizia: o maior desperdício da vida é viver esperando o futuro. Porque o futuro é um fantasma que nunca se materializa. A prática estoica nos convida a ancorar a mente no presente. E essa ancoragem começa pela respiração. Porque a respiração é o único ponto de contato entre o corpo e o agora. É a única âncora que realmente existe. Marcos Aurelius nos ensina um exercício simples. Quando se pegar pensando no futuro, pare. Sinta o ar entrando e saindo. Observe os sons ao redor. Sinta o peso do corpo no chão.
e perceba que o presente é o único lugar onde a vida acontece. E o que acontece quando realmente nos ancoramos no agora? A ansiedade diminui, a mente se acalma, o horizonte deixa de ser uma obsessão e passa a ser apenas uma linha distante, sem o poder de nos arrastar para longe do que está aqui, agora. O estoicismo nos ensina que a vida não acontece no amanhã. A vida é o agora. O único momento que realmente existe. Então, da próxima vez que a mente começar a correr atrás do horizonte, pergunte-se: estou correndo para onde? E por quê? Porque o futuro pode ser uma miragem, mas o presente é um porto seguro. Lição 8. O julgamento dos outros, como ser imune à opinião alheia. Imagine um ator em um palco. Ele está sob os holofotes, cercado por uma multidão. O público o observa com olhos atentos, julga cada palavra, cada movimento, cada expressão. Ele sente o peso dos olhares, o calor das expectativas. E a cada passo, a ansiedade aumenta. Esse ator somos todos nós. E o palco? A vida. Os estoicos compreendiam profundamente o impacto que o julgamento alheio exerce sobre a mente humana. Eles sabiam que, quando vivemos para agradar os outros, perdemos o controle sobre nós mesmos. Epicteto dizia: se você deseja ser livre, não se importe com o que os outros pensam de você. Mas por que nos importamos tanto? Porque buscamos a aprovação dos outros. Porque a mente humana é programada para buscar pertencimento. Desde os tempos das cavernas, ser aceito significava segurança, proteção, sobrevivência. Rejeição, por outro lado, significava isolamento e muitas vezes morte. Hoje, não estamos mais correndo de predadores selvagens, mas a mente ainda reage ao julgamento alheio, como se nossa vida dependesse disso. Imagine um jovem que acaba de iniciar um novo emprego. Ele está cercado por colegas que parecem mais experientes, mais confiantes, mais bem-sucedidos. Ele sente a necessidade de se provar, de impressionar, de ser aceito. Mas ao tentar se moldar às expectativas alheias, ele começa a perder o contato com sua própria essência. Ele veste máscaras, finge ser o que não é, sorri quando quer gritar. Sêneca dizia: aquele que vive para agradar os outros está perdendo a própria vida. Porque a aprovação alheia é um poço sem fundo. Por mais que você faça, por mais que você se esforce, sempre haverá alguém para julgar, criticar, menosprezar. Mas o que o estoicismo nos ensina a fazer diante disso? Primeiro, aceitar que o julgamento alheio é inevitável. As pessoas sempre terão opiniões. Elas julgarão nossas escolhas, nossas palavras, nossos erros e nossos acertos. Isso faz parte da natureza humana. Marcos Aurelius escreveu: o que os outros pensam de você não é problema seu. O que você pensa de si mesmo é. Em outras palavras, o que importa não é o que dizem, mas como você reage ao que dizem. Segundo, entender que o julgamento alheio diz mais sobre o outro do que sobre nós. Quando alguém nos critica, está revelando mais sobre suas próprias inseguranças, frustrações e expectativas do que sobre a nossa essência. Imagine um escritor que recebe críticas duras sobre o seu livro. Ele pode interpretar essas críticas como um ataque pessoal, um sinal de fracasso, ou pode entender que, muitas vezes, as críticas refletem o gosto, as preferências ou até as frustrações daquele que julga. Epicteto nos ensina a não internalizar o julgamento alheio. Ele dizia: se alguém lhe diz algo ofensivo, pergunte a si mesmo: isso é verdade? E se não for, então não se preocupe. O estoicismo nos convida a estabelecer um centro interno de controle. Em vez de buscar validação externa, buscamos validação dentro de nós. Em vez de agir para impressionar os outros,
agimos de acordo com nossos próprios princípios e valores. Vamos a um exemplo prático. Imagine uma mulher que acabou de sair de um relacionamento abusivo. Ela finalmente teve coragem de se libertar. Mas, ao fazê-lo, começou a ouvir críticas. Ela não tentou o suficiente. Ela desistiu fácil demais. Ela vai se arrepender. Essas palavras pesam como pedras sobre os ombros dela. Mas, se ela olhar para dentro, verá que sua escolha foi baseada na verdade, na coragem, na autocompaixão. Ela agiu em consonância com seus valores, e é isso que realmente importa. Sêneca dizia: a única aprovação que importa é a da sua própria consciência. Mas como aplicar isso no dia a dia? Primeiro, estabeleça seus valores. Quem você quer ser? Quais são seus princípios? O que você considera inegociável? Depois, use esses valores como bússola. Toda vez que um julgamento alheio surgir, pergunte-se: isso está em sintonia com os meus valores ou estou tentando agradar os outros? Por fim, pratique o desapego. A opinião alheia é como o vento. Ela vem, passa e segue seu curso. Mas você não é o vento. Você é a montanha. E a montanha permanece firme, independente da direção do vento. Marcos Aurelius dizia: pare de discutir sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. Em outras palavras, não gaste energia tentando convencer os outros de quem você é. Viva de forma íntegra, coerente, verdadeira. Deixe que suas ações falem por você. Porque no fim das contas, o palco da vida é apenas uma ilusão. Os holofotes se apagam, a plateia vai embora e o que resta é a paz daquele que viveu de acordo com a própria essência. E você? Está vivendo para ser aplaudido ou para ser verdadeiro consigo mesmo? Lição 9. O silêncio da mente, como calar o ruído interno. Imagine estar em uma sala cheia de pessoas. Todos estão falando ao mesmo tempo. Vozes se sobrepondo, gritos, risadas, discussões. O barulho é ensurdecedor. Agora feche os olhos e imagine essa mesma sala, mas dessa vez, o caos não está ao redor. Está dentro da sua mente. Esse é o estado mental de muitos de nós. Pensamentos incessantes, preocupações sem fim, medos gritando, dúvidas sussurrando. A mente se torna uma multidão caótica, um lugar onde o silêncio parece impossível. Os estoicos compreendiam que o maior obstáculo à paz interior não são os acontecimentos externos, mas o ruído interno que geramos. Epicteto dizia: não é a situação que nos perturba, mas o julgamento que fazemos dela. E esse julgamento é o ruído. Mas por que a mente não consegue calar? Por que há um fluxo incessante de pensamentos, como um rio sem fim? A resposta está no nosso desejo de controle. A mente tenta antecipar problemas, prever ameaças, criar cenários. Ela pensa que, ao manter-se em movimento, estará mais preparada para o que vier. Mas, na verdade, ela está apenas criando um vórtice de preocupações sem fim. Imagine um homem sentado à beira de um lago. A água está calma, serena, espelhando o céu. Mas, se ele atira uma pedra, a superfície se agita, as ondas se espalham, o reflexo se perde. Assim é a mente. Quanto mais pedras de preocupação lançamos, mais turva ela se torna. Marcos Aurelius escreveu: o que é o pensamento? Apenas uma impressão momentânea. Não é o evento em si, mas o que você faz com ele. E o que fazemos com os pensamentos? Reagimos, julgamos, resistimos. Queremos controlar cada um deles, resolver cada problema, antecipar cada ameaça. E assim, a mente se transforma em um campo de batalha. Vamos a um exemplo prático. Imagine uma mulher que está enfrentando dificuldades financeiras. Ela se deita na cama à noite, mas em vez de descansar, sua mente começa a trabalhar.
E se eu perder o emprego? E se não conseguir pagar o aluguel? E se minha família me julgar? Ela cria um diálogo interno interminável. A cada novo pensamento, mais uma pedra é lançada no lago da mente. As ondas aumentam, o ruído se intensifica, a paz desaparece. Os estoicos nos ensinam que o caminho para a paz mental não está em controlar os pensamentos, mas em observá-los sem reação. Epicteto dizia: os pensamentos são como pássaros, eles vêm e vão, não precisamos segui-los. E como fazer isso na prática? Primeiro, reconheça que você não é seus pensamentos. Pensamentos são nuvens passageiras no céu da mente. Eles vêm, mudam de forma, dissipam-se. Mas você é o céu, não as nuvens. Segundo, pratique o distanciamento. Quando um pensamento surgir, observe-o sem julgar. Em vez de dizer, eu estou ansioso, diga, estou percebendo um pensamento de ansiedade. Esse simples ato de nomear o pensamento cria um espaço entre você e ele. Imagine que sua mente é uma estação de trem. Os pensamentos são os vagões que passam. Você está sentado no banco da estação. Os vagões vêm e vão, mas você não precisa embarcar em nenhum deles. Sêneca dizia: a paz não está na ausência de ruído, mas na capacidade de não ser perturbado por ele. Outro exercício estoico é o controle da respiração. Quando a mente estiver agitada, concentre-se na respiração. Inspire profundamente, segure o ar por alguns segundos e expire lentamente. Isso não apenas acalma o sistema nervoso, mas também traz a mente para o momento presente. Marcos Aurelius, em suas meditações, praticava o que ele chamava de retirada interior. Ele dizia: sempre que você sentir que está perdendo o controle, recue para dentro de si mesmo. Lembre-se de que a paz está ao seu alcance a qualquer momento. Isso significa criar um refúgio interno, um lugar onde o barulho do mundo não entra, onde os julgamentos não ecoam, onde a mente pode repousar. Esse refúgio não é um lugar físico, mas um estado mental. O silêncio interior não é a ausência de pensamentos, mas a ausência de apego a eles. É permitir que os pensamentos venham e vão sem nos arrastar junto. É sentar à beira do lago da mente e apenas observar a água, sem lançar pedras, sem criar ondas. A paz estoica não é um estado vazio, mas um estado pleno. Pleno de presença, pleno de aceitação, pleno de quietude. E da próxima vez que o ruído mental começar a crescer, pergunte-se: isso é um pensamento ou uma realidade? Porque pensamentos são apenas nuvens, e nós somos o céu. Lição 10. A realidade que criamos. A escolha de viver no agora. Imagine um escultor em frente a um bloco de mármore bruto. Ele segura um cinzel e um martelo. A cada golpe, uma parte do mármore cai, revelando formas, linhas, contornos. O que antes era uma pedra sem forma, agora se transforma em uma obra de arte. Esse escultor somos todos nós. E o mármore? A realidade que construímos a cada escolha, a cada pensamento, a cada ação. Os estoicos acreditavam que a realidade não é algo que encontramos pronto, mas algo que esculpimos com nossas percepções e atitudes. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas a visão que temos deles. Mas o que isso realmente significa? Significa que, na prática, a realidade externa é neutra. Ela não é boa nem má. É nossa mente que a interpreta, que lhe dá forma, que a transforma em algo positivo ou negativo. E essa interpretação é o cinzel que molda nossa experiência de vida. Imagine uma pessoa que perdeu o emprego. Ela pode olhar para esse evento de duas maneiras: como uma tragédia ou como uma oportunidade. Se vê como tragédia, sua realidade se torna pesada, sombria, angustiante.
se vê como oportunidade, sua realidade se abre, se expande, se torna um campo fértil para novas possibilidades. Sêneca dizia: a dificuldade é um fogo. Ele não destrói o ouro, mas o purifica. Em outras palavras, o mesmo evento pode ser interpretado como um desastre ou como um processo de fortalecimento. A escolha é nossa. Vamos a um exemplo concreto. Imagine um homem que foi traído por um amigo próximo. Ele sente raiva, ressentimento, dor. Sua mente começa a construir uma narrativa. Eu fui traído. Não posso confiar em ninguém. O mundo é um lugar cruel. Essa narrativa se torna a realidade que ele vive. Ele projeta sua desconfiança em todos ao redor. Fecha-se para novas amizades. Cria um mundo onde todos são potenciais traidores. Mas e se ele mudasse a narrativa? Em vez de se ver como vítima da traição, ele poderia enxergar o evento como um alerta para escolher melhor as pessoas ao seu redor. Poderia ver a traição como um espelho que revela não apenas a natureza do amigo, mas também a sua própria capacidade de confiar cegamente. Marcos Aurelius escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. O que os estoicos estão nos dizendo é que a realidade que experimentamos é um reflexo do que escolhemos enxergar. Podemos escolher ver a perda como um fim ou como um recomeço. Podemos escolher ver o fracasso como um fardo ou como um mestre. Podemos escolher ver a dor como uma punição ou como um processo de transformação. E isso não significa negar os sentimentos. Não significa fingir que a dor não existe ou que as dificuldades não importam. Significa, na verdade, aceitar a dor sem permitir que ela defina nossa existência. Imagine um barco navegando em alto mar. A tempestade surge, as ondas se agitam, o vento sopra forte. O barco balança, mas o capitão permanece firme. Ele não pode controlar o mar, mas pode controlar o leme. Ele não pode impedir a tempestade, mas pode escolher como navegar por ela. Essa é a escolha estoica: manter o leme firme, mesmo quando o mundo externo está em caos. Sêneca nos lembra: o destino conduz aquele que aceita, arrasta aquele que resiste. Em outras palavras, quando resistimos à realidade, sofremos. Quando a aceitamos, encontramos paz. Mas como aplicar isso na prática? Primeiro, comece observando suas narrativas. Como você interpreta os eventos do dia a dia? Você os vê como obstáculos ou como oportunidades? Você se sente vítima ou protagonista da sua própria história? Depois, questione essas narrativas. Será que a perda do emprego é realmente um fracasso ou apenas um redirecionamento? Será que a traição foi realmente uma punição ou uma oportunidade para despertar para novas escolhas? Por fim, pratique o desapego. Os estoicos nos ensinam a soltar as rédeas, a aceitar o fluxo da vida sem tentar controlá-lo. Isso não significa ser passivo, mas sim agir sem apego ao resultado. Epicteto dizia: aprenda a desejar que as coisas aconteçam exatamente como acontecem, e você encontrará paz. A paz estoica não é a ausência de dor ou de problemas. É a aceitação de que a vida é o que é, um bloco de mármore que pode ser esculpido, moldado, transformado. Mas quem segura o cinzel? Nós. Sempre nós. A realidade que criamos é o reflexo da mente que escolhemos cultivar. Se cultivarmos a mente com pensamentos de perda, fracasso e ressentimento, esculpiremos uma vida marcada por dor e sofrimento. Mas se cultivarmos a mente com aceitação, desapego e presença, esculpiremos uma vida de paz, força e liberdade. E você? Que tipo de realidade está criando hoje? A vida é um teatro de sombras. Projetamos medos, expectativas, crenças e ilusões sobre um palco que, no fundo, é vazio.
Os estoicos nos convidam a olhar além das sombras, a ver a realidade pelo que ela realmente é. Um campo neutro, sem forma, que ganha vida conforme moldamos nossa percepção. A ilusão é um véu que colocamos sobre os olhos, e o estoicismo é a lâmina que o corta, revelando a verdade crua e nua. Uma verdade que nem sempre é confortável, mas que sempre é libertadora. Hoje, percorremos um caminho que nos levou da ilusão à realidade. Falamos sobre a mente que cria o que não existe, as expectativas que nos aprisionam, o controle que escapa das mãos, o passado que pesa como âncora, o futuro que nos seduz como miragem, o julgamento alheio que nos paralisa, o ruído mental que nos cega e, por fim, a realidade que podemos criar ao escolhermos viver no agora. A escolha estoica é clara: viver em paz ou em guerra consigo mesmo, aceitar ou resistir, enxergar a realidade ou se perder nas ilusões. Se você chegou até aqui, é porque está buscando mais do que apenas conhecimento. Está buscando transformação. E o estoicismo pode ser o caminho para isso. Então, se essa mensagem fez sentido para você, se essas palavras abriram alguma janela em sua mente, inscreva-se no canal. Vamos continuar essa jornada juntos, explorando a profundidade da filosofia estoica e o impacto que ela pode ter em nossas vidas. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que também está pronto para enxergar além das ilusões e deixe nos comentários o que mais ressoou em você. Porque no fim das contas, a realidade que criamos começa aqui, agora, com cada escolha, cada pensamento, cada passo.